Olá, boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite a todos vocês. Bem-vindos, vamos aguardar um pouquinho. Todos, Renata. Boa noite, querida. Bruno, bem-vindo, Bruno. Fernando. Bom receber vocês. Joana, que bom, quanto tempo, Joana. Alguns eu não consigo identificar pelo nome. Eliene, bem-vinda, Eliene, obrigada da presença. Wagner, bom te ver. Bom ver todos vocês aqui, Vinícius, Magda, tudo bem, querida? Que bom. Natália, ou Natier, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui, viu? Nós já vamos começar, estou só esperando um pouquinho mais, Adriana. Cliton, tudo bem, Cliton? Aí do Ceará, de Sobral. Maristela, Magda, querida, tão bom ver você sempre aqui comigo, viu? Uma alegria. Fernando Pinheiro, Schubert. E querido, prazer, vamos estar juntos amanhã, não é isso? Lindiane, Matheus. Bem-vindo, Matheus. Boa noite, querido, boa noite. Pepita, quantos anos, Pepita? Que bom te ver. Bárbara também está aqui com a gente. Muito tempo. Alguns eu não vejo há muitos anos. Nilza, tudo bem, querida? Bárbara também. Francisca, que bom. Lindiane. Mauriceia, querida, também você, quanto tempo, que bom. Bárbara. Boa noite a todos vocês. Daqui a poucos minutinhos começamos. Vou só esperar mais um pouquinho para que as pessoas cheguem, para que a gente comece, tá bom? Não vamos demorar muito, não. Quero agradecer vocês que estão aqui comigo. Enilza, tudo bem? Raquel, bem-vinda também, Raquel. Ei, Camila, tudo bem? Camila Murim, lá de Ribeirão Preto, está aqui conosco. Nilza, do Paraná. Gabriel, temos gente aí do Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Muito bom. Ótimo poder me encontrar com vocês. Nilda, tudo bem, Nilda? Boa noite a vocês. Acho que nós já estamos quase começando. Carlos Henrique. Adriana Cruz. Mara, que bom te ver aqui, querida. Tem tanto tempo também que a gente não se vê, não é isso? Boa noite. Gorete, querida, que alegria ver você. Falamos hoje, tá aí com a gente. Que bom, muito bom te ver. Miguel também, Ciro, Clarissa. Tô bem sim, Pepita. Graças a Deus, tô ótima. Carlos Henrique Caetano, João Vitor. Olha, é Nilda e Nilza. Muito bom ver vocês, irmãs gêmeas, queridíssimas. Muito bom. Acho que nós já podemos começar, estamos com
5 minutos, não é isso? Vamos conversar agora um pouquinho com vocês. Enquanto eu estou falando, eu não consigo ler os nomes, mas depois eu vejo, e acho que a gente precisa então começar, né? Eu fiquei pensando sobre essa live, né? Inicialmente eu pensei em não fazer esse encontro. Inicialmente, quando as coisas aconteceram, eu fiquei bastante chocada quando vi aquelas imagens que todos nós vimos. Todos nós assistimos pela televisão, vimos aquele vídeo chocante que machucou a todos nós, que nos provocou tanta dor. E eu disse, não, eu não tenho condições de falar sobre isso. A minha decisão inicial era de não me pronunciar sobre aquele assunto. Eu tinha escrito um texto para a Gazeta, para a minha coluna na Gazeta, sobre o Dia da Consciência Negra. Tinha mandado esse texto antes da situação, e quando eu vi aquelas imagens, eu pensei, não, eu não tenho condições de me manifestar sobre esse assunto. Falar sobre esse assunto, sobre aquela violência, sobre aquela barbárie, vai me provocar muito mal. Eu já falei, já me pronunciei por escrito várias vezes, já fiz lives sobre racismo, já dei aulas várias sobre racismo, sobre o racismo estrutural, enfim, sobre as desigualdades no Brasil e no mundo, e tinha inicialmente, então, decidido que não me pronunciaria sobre aquele assunto, tendo em vista que a minha fala ela seria profundamente carregada de emoção, e que talvez eu tivesse dificuldade em função de todos os sentimentos contraditórios que aquela cena dantesca, grotesca, vinha à minha mente. Eu imaginava, não tenho racionalidade suficiente para falar e para me pronunciar sobre esse assunto. E logo depois, então, enfim, inicialmente eu pensei, olha, eu precisaria falar como acadêmica, como uma professora de direitos fundamentais, né? E imaginei então que era melhor não falar. Mas depois eu postei nas redes sociais, no Facebook especificamente, uma mensagem na qual eu fazia uma crítica ao mito da democracia racial que nós vivemos. Quando os dois representantes da nação, o representante da nação, o presidente da República e o vice-presidente da República, em algum momento concordaram com alguma coisa, porque normalmente eles não concordam, e eles então publicamente na imprensa se pronunciaram dizendo que no Brasil não há racismo, que nós estávamos e que a imprensa estava querendo importar uma cultura alienígena e falar de um racismo, de uma disputa racial que não existia no Brasil. Aquela negação do racismo, aliás, uma cultura negacionista que nós estamos vivendo, os mesmos representantes que negam que a Amazônia está sendo queimada são aqueles que negam que haja violência contra a mulher, que haja racismo no Brasil, que negam, então, todas essas condições que nós estamos vivendo, tão adversas, de múltiplas violências. Então, naquele momento, eu decidi e postei falando sobre esse mito da democracia racial no Brasil, esta tentativa de negar que o nosso presidente da República e o vice-presidente, o Mourão, afirmaram que não existe, então, racismo no Brasil, né? Agora, é interessante porque quando eu postei essa frase dos dois, né, mostrando esta condição, eu postei também uma fala antiga do presidente da República, na qual ele dizia,
numa entrevista que, ao perguntarem se um dos seus filhos se casasse com uma mulher negra, ou namorasse uma mulher negra, como que ele se sentiria ou o que ele faria. Ele disse, olha, isso não vai acontecer, meus filhos foram muito bem educados, meus filhos não transitam nesses meios. Ora, quando nós temos uma manifestação como essa, do homem que conduz as políticas públicas, o representante maior da condução dos destinos da nação, eu posto isso, então, nas minhas redes sociais, fazendo, obviamente, uma crítica a esse negacionismo do racismo. E, imediatamente, uma das primeiras críticas que eu recebo foi uma crítica de um membro da Igreja Batista da Lagoinha, que eu não conheço, não saberia nem nesse momento repetir o nome dele. Mas esta pessoa, que certamente os pais devem ter muita tristeza, muita vergonha de ver um cristão se manifesta dizendo que pessoas mentirosas como eu, da minha raça, deveriam ser exterminadas. Esse homem, então, e vocês podem ver isso, está lá no meu Facebook, uma das pessoas, uma ex-aluna minha, ele disse que eu sou mentirosa, e ele, então, essa aluna traz o vídeo no qual o presidente da República diz isso, e este senhor, então, cristão, membro da Igreja Batista da Lagoinha, conforme está no seu Facebook, ele, então, com todo o amor cristão, que o cristão é caracterizado pelo amor, o cristão deveria ser, a marca do cristão é o amor, é isso que se diz nas igrejas. Este homem, então, diz que pessoas da minha raça deveriam ser exterminadas. Claro que ele é uma pessoa com uma cultura muito elementar, porque o conceito de raça, ele certamente tem dificuldades, mas ele, então, ele faz uma violência em um discurso de ódio, afirmando então que pessoas que fazem a defesa desta condição, da existência do racismo, essas pessoas deveriam ser exterminadas. E eu fiquei então pensando como é que nós vivemos uma pandemia do Covid ou da Covid-19, mas nós vivemos fundamentalmente uma pandemia, múltiplas pandemias da violência. O Brasil vive hoje uma condição de extrema violência. Os dados, as estatísticas nos mostram que a violência aumentou no Brasil nestes 2 últimos anos. Nós tivemos um aumento da violência. E é importante que a gente destaque que o Brasil é um país fundamentalmente de matriz judaico-cristã. Um país que traz como pressuposto, como base, como fundamento, como estrutura da sociedade judaico-cristã, toda baseada no chamado amor cristão. E nós vemos, então, como esta cultura violenta, esta cultura do ódio, esta cultura do discurso que destrói o outro, que pensa diferente, ela então vem como uma questão que se naturaliza na sociedade brasileira. Nós hoje convivemos com discursos de ódio que eles se manifestam de múltiplas formas. Então nós vivemos uma pandemia da violência alimentada sob os auspícios do governo federal. Mas não foi o governo federal que trouxe a violência para a nossa sociedade. A sociedade é, por si mesma, violenta. Aceita as diferenças, aceita as desigualdades, compreende como natural que alguns possam consumir excessivamente e outros tenham que viver, claro, em condições subhumanas por conta da sua classe, por conta da sua raça e por conta, claro, do seu gênero. Então, naturalizou-se no Brasil
uma condição de que a desigualdade é natural. Eu cheguei a ouvir de alguns cristãos, e eu fico muito tranquila de dizer isso, sou cristã, cheguei a ouvir de alguns cristãos que é importante que haja pobres, para que o rico possa exercer a sua misericórdia. Tanto que eu vejo pessoas que têm empregados, empresas, que os empregados são massacrados, expropriados em sua força de trabalho, mas essas pessoas são generosas na doação. Porque doar é algo que me redime, é algo que me torna sublime. E aí você está dizendo assim, mas professora Elda, nós viemos aqui para falar do caso que aconteceu no estacionamento ou no ambiente do Carrefour. E não para ouvir falar desta cultura de violência. Mas uma coisa está fundamentalmente atrelada à outra. O racismo sempre existiu no Brasil, diferente dos Estados Unidos, claro, muito diferente. Não porque ele fosse menor do que o racismo norte-americano, nunca foi. O racismo no Brasil, ele foi muito mais escamoteado numa compreensão de que a escravidão é algo natural. Nós vivemos os 2 últimos séculos convivendo com múltiplas escravidões. E a libertação da escravatura, que na realidade não foi um processo de libertação, mas de permanência da escravidão com outros nomes, ele se perpetua no Brasil também com a nossa situação. Por exemplo, a reforma trabalhista é uma forma de manutenção da escravidão. Mas eu queria agora voltar à situação que nós vivemos naquele dia no sul do país. Ora, o que aconteceu naquele momento, no estacionamento daquele supermercado do Carrefour, que teve logo nos primeiros dias suas ações em queda de 5%, uma queda de 5% das ações, na realidade, acontece cotidianamente. Aquela situação que aconteceu naquele supermercado é uma situação cotidiana. Negros e negras, homens e mulheres negros, sofrem todos os dias violências físicas, violências sexuais, violências simbólicas, mas vivem uma condição do silêncio da sociedade que assiste impassível àquela situação. Porque se não fosse assim, aquela mulher que filmou aquele ato violento, que filmou aquele ato inumano, que filmou aquela barbárie, não teria conseguido assistir filmando aquele ato. Não teria conseguido não intervir naquele ato se não fosse naturalizada a condição da violência contra os corpos negros. Ou seja, corpos negros existem dentro desta cultura que nós vivemos do racismo. Corpos negros existem para serem violados. Corpos negros existem para serem cruelmente mortos. Porque não basta que se mate de fome, porque não basta que se mate com uma reforma trabalhista que traz de novo as condições de miséria para a sociedade, a exclusão social, queda, acabar com a autoestima dessas pessoas, mas é preciso violentá-las até a morte. A morte de George Floyd nos Estados Unidos foi exatamente igual à morte que nós assistimos no Carrefour.
Se vocês assistirem às cenas, os movimentos dos corpos brancos são exatamente iguais os movimentos físicos que levaram à morte no Carrefour. Quem era aquele homem? Questionar se ele era um assaltante, questionar quantas vezes ele já tinha passagens pela polícia, não importa. Dentro de um Estado democrático de direito, dentro de uma perspectiva da dignidade da pessoa humana, nem um animal pode ser tratado daquela forma, daquele modo. E nós assistimos àquela condição de humilhação, de subjugar os corpos até a morte. Muitos de forma natural. E aí eu escutei muitas pessoas dizendo, olha, os negros têm que se revoltar. Pessoas pretas devem sim lembrar de que as casas grandes foram e sofreram ataques com incêndios, foram colocados fogo. Não é isso. Mas essa revolta, ela deve estar não apenas naqueles que sofrem diretamente o racismo, porque o racismo nos diminui como seres humanos. O racismo nos transforma em inumanos. O racismo nos transforma em pessoas menores, em pessoas pequenas. O racismo tira de nós a nossa humanidade. Não importa se somos pretos, negros ou se somos brancos. O racismo atinge a toda a sociedade. E nós então ouvimos pessoas dizerem, eu digo, olha, eu não vou falar sobre isso porque isso me atinge profundamente. Mas como não falar sobre isso? E resignar-se deve ser feito, a irresignação deve ser manifestada no discurso. É discursivamente que se constitui o racismo. É discursivamente que pessoas negras são humilhadas, são chamadas de macacos, são chamadas pelos nomes mulato, são chamados pelos nomes mais agressivos, aviltantes possível. E não adianta agora eu vir aqui como uma professora de direitos fundamentais, de direito constitucional, trazer apenas as questões jurídicas envolvidas naquele caso. Esta não é uma questão meramente jurídica. Essa é uma questão a ser pensada por todos nós que vivemos na sociedade brasileira. Quando o diretor-geral, não sei, presidente do Carrefour, foi para a televisão se justificar, dizendo que aqueles homens não eram do Carrefour, quando ele se coloca dizendo que o Carrefour ia doar um dia do seu faturamento para ações de combate ao racismo, eu pensei quanta hipocrisia numa fala como aquela. O que é um dia de faturamento para o Carrefour? Não é nada. Diante da morte de uma pessoa, um dia de faturamento do Carrefour não representa nada. O Carrefour deveria sim investir X% de seu faturamento todos os dias em ações contra a desigualdade social. Ele deveria investir sim 10, 15% do seu faturamento, claro, eu não tenho uma noção exata do que poderia ser, para reduzir as taxas de desemprego no país, de um desemprego que atinge mais negros do que brancos. Enquanto a taxa de desemprego entre brancos está na ordem de 10,4%, a taxa de desemprego entre negros é da ordem de 17,8%. E de pardos, de 15,4%. Se nós juntarmos a taxa de desemprego de negros e de pardos, de não brancos, ela é
de mais de 30%, enquanto a taxa de desemprego entre brancos é da ordem de 10%. Ora, um dia do faturamento do Carrefour, que pode parecer um montante grandioso, não é. Não é assim que se muda uma cultura. Uma cultura se muda com ações afirmativas para reduzir as desigualdades. Tantas críticas foram feitas, por exemplo, ao Magazine Luiza, Magalu, por conta de uma ação afirmativa para trainees, contratação de trainees, falando-se em racismo reverso, como se isso existisse. Não, não existe. O racismo reverso é uma construção tão absurda quanto é absurda, ou quanto foi absurdo, o chamado estupro culposo. Como se existisse estupro culposo. Todo estupro é doloso. E não existe racismo reverso. Na realidade, o que nós temos é um racismo estrutural entranhado na nossa sociedade, entranhado nas nossas instituições. Racismo estrutural é um conceito muito acadêmico, mas ele precisa ser compreendido por nós. Eu poderia gastar 1 hora falando do racismo estrutural, como que os negros foram trazidos de África, como que eles foram e vieram amotinados naqueles navios, como que eles foram escravizados, os corpos das mulheres foram violados todos os dias, as mamas dessas mulheres serviram como mães pretas dos filhos dos ricos da nossa sociedade, os chamados pretos de alma branca, numa uma manifestação discursiva desrespeitosa. Ou seja, esse racismo estrutural, ele está entranhado nas nossas instituições. E é aí que nós precisamos também, na instituição escola. O racismo estrutural, ele está entranhado na magistratura. Nós assistimos agora, recentemente, a imprensa falando de 30 e poucos juízes, magistrados, de um determinado estado brasileiro, que não me lembro agora, que saíram da Associação dos Magistrados, pediram exclusão da Associação dos Magistrados, fizeram um manifesto contrário à Associação dos Magistrados, que estava promovendo cursos sobre racismo. Ou seja, as instituições que deveriam lutar contra o racismo, lutar contra as desigualdades, lutar contra a violência, são instituições que reproduzem esta violência. Quer mais violência do que as nossas prisões cheias de pobres e de negros? Como se apenas os pobres fossem selvagens, a ideia do selvagem, né, do escravo, do africano selvagem, com baixa capacidade intelectual. Esses estereótipos do negro selvagem, do negro bandido. E as nossas instituições do sistema de justiça reproduzem isso. Claro que isso não vem claramente explicitado. Isso não é dito, mas agora isso começa a ser dito. Quando esses juízes, sem problema nenhum, sem pudor nenhum, sem compreensão nenhuma do processo epistemológico que constrói esse racismo, estas instituições sustentam esse racismo estrutural, mostrando que ele não é algo simbólico, mostrando que nós vivemos esse mito da democracia racial. Mas vejam bem, quem são essas estruturas? São os órgãos do sistema de justiça, sim, mas são também as escolas. As escolas que reproduzem o modelo nos seus livros didáticos, nas suas histórias dos heróis, das heroínas, mas são também as igrejas. E aqui eu quero colocar um foco de luz
para que nós possamos compreender essa situação. Muitos que estão presentes aqui são brancos, muitos. Talvez tenhamos aqui mais pessoas brancas, não negras, do que pessoas negras. Sabe por quê? Porque a própria estrutura das lives é uma estrutura hierárquica. Muitas pessoas que gostariam de estar no movimento desse não possuem internet com condições de assistir e de participarem de um debate como esse. Está aqui sendo dito. A maioria das bonecas, das Barbies, são lindas, brancas, de olhos azuis, num conceito de beleza que não incorpora uma beleza não branca. É a cultura do colonizador, branco, europeu, de olhos azuis, que faz com que a autoestima de meninas e de meninos negros não consiga se estruturar de forma a que eles estabeleçam relações entre iguais. E as igrejas reproduzem estas práticas, assim como as escolas reproduzem. Ou seja, no locus onde se deveria discutir a questão da igualdade, o princípio neotestamentário de que, portanto, não há mais judeu nem grego, escravo ou liberto, homem ou mulher, é o espaço de maior subjugação da mulher, de maior desigualdade com relação aos negros. E nós temos hoje todo um aparato religioso no Brasil sustentando uma cultura completamente diferente da cultura que estaria posta como os princípios basilares do cristianismo. Ou seja, a violência contra a mulher. Nós temos estatísticas mostrando que a violência contra as mulheres dentro das igrejas é maior do que fora, porque ali elas silenciam mais. Elas silenciam porque o pastor sugere que elas não denunciem seus maridos, que elas aceitem a liderança, que seus maridos são, que é o senhor da casa, que é o sacerdote do lar, num discurso que coloca a mulher numa condição de inferioridade, de subjugação. As igrejas, então, sustentam o racismo, as igrejas têm sustentado a violência, e nós vemos agora nas eleições. Ou seja, a morte daquele homem no Carrefour, levado para o estacionamento, para que a morte não fosse exposta, para que ela ficasse escondida, para que ela pudesse ser mais feroz. Ela demonstra que no Brasil, corpos negros não importam para essa sociedade racista. Mas veja bem, todos nós estamos entranhados dessa cultura. Eu me pego muitas vezes reproduzindo esse modelo. Eu recentemente escrevi um texto e usei a expressão denegrir a imagem. Um de meus alunos, que inclusive está aqui, falou: professora, troque essa expressão. Eu na hora troquei. Mas isso está tão entranhado entre nós que nós vamos reproduzindo não apenas as expressões, os valores, mas nós vamos negando toda uma cultura. Uma cultura esteticamente exuberante, esteticamente que compõe uma, toda uma cultura que foi sendo negada, de cabelos que foram sendo alisados, perdendo aquela beleza natural. E isso vai se reproduzindo também na academia. Como se os únicos valores e culturais que fossem trazidos por essa sociedade, por essas pessoas, fosse a
apenas valores estéticos da dança ou da música, da musicalidade, quando na realidade nós temos produções intelectuais importantíssimas na cultura, mas também produções acadêmicas altamente densas, produções acadêmicas, inventos, música. Eu levantei esses dias sobre cantoras líricas negras e eu fiquei ouvindo aquelas músicas, que coisa belíssima. Uma cultura negada em favor de uma supremacia branca. Eu atuei na Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhando na área da saúde. Quem me conhece sabe disso. E eu nunca me esqueço, dentro do Hospital das Clínicas, de ter assistido centenas de vezes, discursos dizendo: esta mulher, as negras têm as ancas largas, não precisam fazer anestesia. A Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, falando em pesquisa sobre violência obstétrica, mostra, há um artigo especificamente sobre a cor da dor e iniquidades raciais, que mostra que mulheres negras tomam 50% menos anestesia do que mulheres brancas. O risco de pré-natal inadequado é muito maior em mulheres negras. Elas têm menos consultas de pré-natal. Elas rodam em mais de um hospital para conseguirem ter os seus partos. Ou seja, nós temos os homicídios entre mulheres, nós temos, veja bem, nós tivemos na última, em um período de uma década, um estudo mostrando, no período de uma década, trabalhando no recorte de gênero, que mulheres não negras tiveram uma queda de 11,7% da taxa de homicídios, enquanto mulheres negras tiveram um aumento de 12% de homicídios. Olha, vamos tentar entender isso. Enquanto as mulheres brancas, ou melhor, as mulheres não negras, vamos tratar das mulheres não negras, porque não são apenas as brancas. As mulheres não negras tiveram uma queda da taxa de homicídio contra elas da ordem de 11,7%. A taxa de homicídio contra mulheres negras aumentou em torno de 12,4%. O Atlas da Violência mostra que o assassinato de negros, não estou falando mais só de mulheres, mas de negros, ele cresceu 11,5% em 10 anos, enquanto a taxa de não negros caiu 12,9%. Olha, para cada não negro assassinado, 2,7 negros foram mortos. Esses números deveriam mexer conosco. Esses números deveriam nos indignar. Esses números deveriam nos tirar da cadeira e entendermos que o assunto tem que sim ser discutido. O assunto não é abatido. Lara está dizendo aqui que mulheres negras são as principais vítimas de aborto clandestino. Claro! Por quê? Porque as brancas e ricas, eu disse isso numa entrevista no Bom Dia Espírito Santo há uns anos atrás, e respondo a um processo por conta disso. Eu disse que mulheres negras e pobres abortam clandestinamente e que mulheres ricas e brancas abortam em clínicas, dando um nome bonito de curetagem, sem que ninguém saiba que elas abortaram. Ou seja, para os negros, a clandestinidade. Para os brancos, a legalidade. Esta questão é assustadora. E essa questão precisa indignar não apenas os negros.
Essa questão precisa indignar aos brancos. Nós precisamos entender esta situação não apenas na perspectiva de uma indignação imobilizada, mas de uma indignação que nos movimente, de uma indignação que nos faça pensar em estratégias educacionais de reversão dessa situação. O STF vai julgar agora, quinta-feira, a questão da imprescritibilidade do crime de injúria racial. É hora de nós aguardarmos esta condição e esperarmos e acreditarmos que o STF terá sensibilidade jurídica, ética, moral e de fazer uma equiparação talvez entre os crimes de injúria racial e os crimes de racismo. Esses crimes não podem haver prescrição. Esses crimes não devemos considerar a possibilidade deles terem fiança. Dentro de uma perspectiva de um racismo que se avoluma no Brasil, porque o aumento da cultura violenta patrocinada pelo governo federal precisa ser pensada por nós. As elites brancas, às quais eu pertenço, as elites brancas precisam entender que a reforma trabalhista, por exemplo, é uma tentativa de implantar um regime de trabalho escravo no Brasil, tentando trazer na mesma condição da escravatura, mas agora sobre uma condição legal. Sobre uma condição legal. Eu tenho ouvido críticas, às vezes, aos movimentos, eu estudo a questão do gênero, pessoas trazendo a crítica ao feminismo negro, como se a existência de um feminismo negro dividisse o movimento feminista. Mas é muito diferente mesmo. É claro que nós temos que tratar algumas questões de maneira macro, mas em alguns momentos nós precisamos tratar do feminismo negro. São lutas diferentes, há pautas idênticas, mas há pautas diferentes que precisam ser vistas. Eu li recentemente me lembro um artigo em que dizia que a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é uma alta autoestima. Achei aquilo interessante, conversei com a minha filha, falei, olha, nós temos que desenvolver nas crianças essa autoestima, isso é a maior herança que você pode deixar para um filho. Depois eu parei e pensei, como deixar a autoestima para uma criança que vive eternamente sendo submetida a ocultamentos, a silenciamentos? Como deixar a autoestima para uma pessoa que o amiguinho na escola se recusa a dançar a quadrilha porque ele é negro? Como deixar uma autoestima para uma criança que é chamada pelos nomes mais absurdos que eu me recuso a repetir? Como desenvolver a autoestima dentro de uma supremacia ideológica da branquitude, que produz tantos arranjos institucionais que são mantenedores de benefícios e privilégios? Como falar em implantação de uma meritocracia no Brasil quando nós naturalizamos um assassinato? Porque dentro de poucos dias nós nos esqueceremos daquele assassinato, sem nos lembrarmos de que jovens negros são assassinados de múltiplas formas todos os dias na nossa sociedade. Agora veja bem, o que fazer com essa situação? O que fazer com essa situação? A abolição da escravatura, na realidade, manteve os negros numa condição idêntica à escravatura. Idêntica.
Não foram dadas a eles políticas, condições para que eles pudessem desenvolver a sua liberdade. Não foi dado. De maneira nenhuma. Agora, quando nós pensamos no que fazer, os protestos que aconteceram pelo Brasil foram pequenos diante da grandeza da violência que aconteceu naquele momento. Foram muito poucas. Nós não nos mobilizamos das nossas casas para protestarmos contra aquilo. Não estou dizendo em protestos de destruição patrimonial. Não é disso que eu estou falando. Mas nós estamos todos adoecidos. Nós estamos todos nos sentindo naturalmente detentores do direito de termos tratamento diferenciado. Em 1987, em Porto Alegre também, num supermercado também, Júlio César, um trabalhador negro, foi assassinado. 1987. Em 2020, um homem negro é assassinado num supermercado e a sociedade permanece pior, talvez, do que já esteve. 52% da sociedade brasileira é composta de pessoas negras. No Espírito Santo, 57% são negros ou pardos. Eu estive na Alemanha algumas vezes e eu fui ao Museu do Holocausto. Eu fui lá no Museu dos Judeus, da história dos judeus. O Brasil não tem um museu que conte a história da escravidão. Nossos filhos precisam conhecer os horrores da escravidão. Nossos filhos precisam saber, a sociedade precisa homenagear. Ao invés disso, nós temos e tivemos esse ano tantas e tantas situações. Nós tivemos na Fundação Palmares um presidente que, de forma absurda, enfim, eu não sei se ele nega o racismo, mas ele retira todo o protagonismo, toda a resistência, toda a luta empreendida por homens e mulheres negras, por Zumbi dos Palmares, pelos homens e mulheres negros homenageados para homenagear militares. Ora, como que um dia da consciência negra que vem para que os brancos, o dia da consciência negra não é para que os negros se lembrem das lutas, é também para isso, mas o dia da consciência negra é um dia para que nós, brancos, possamos nos lembrar com vergonha dos horrores, do racismo, da violência, dos assassinatos e da dívida imensa que temos e que é preciso que as nossas instituições, a Sociedade Brasileira de Bioética, da qual eu hoje estou como vice-presidente, sob a presidência do professor Dirceu Greco, toda a diretoria, nós temos discutido essa questão. Como é que nós temos que discutir a partir da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos? Como é que a academia, os cursos de direito, que são altamente elitizados, precisam trabalhar no sentido de um posicionamento claro, de uma cultura que precisa se estabelecer, uma cultura antirracista. Como disse Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E este antirracismo deve ser protagonizado por nós também. Não importa se o racismo é explícito, não importa se o racismo é simbólico, não importa esse racismo silencioso, escamoteado que nós vivemos. Na realidade, nós precisamos pensar em estratégias de enfrentamento ao racismo, a partir de uma construção epistemológica que não leve crianças a terem o desejo de raspar a cor da pele, ou usar produtos para branquear a sua pele. É preciso que nós enfrentemos
os órgãos do sistema de justiça, que nós enfrentemos as escolas, as políticas de educação, no sentido de que nós tenhamos manifestações públicas, institucionais. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso até esgotarmos essa condição. Eu não acredito que nós mudemos isso em pouco tempo. As mudanças culturais levam décadas, levam séculos, mas nós precisamos começar agora. A hora de combater é nesse momento. A sociedade brasileira precisa compreender que resistir cotidianamente contra as violências do racismo acaba com a saúde das pessoas negras. O racismo, ele mata, mas o racismo adoece. A paciência negra tem limites. Eu fico vendo as diferentes militâncias que surgem entre os jovens negros, que botam os seus cabelos, que botam as suas roupas coloridas, que vão para a academia, que discutem, que lutam. Estes movimentos, nesses movimentos, eu acredito. Nos movimentos das mães de filhos negros que foram assassinados. Mas eu acredito também na luta de pessoas brancas que se irresignam contra a sua condição de supremacia. Não há que discutir meritocracia, enquanto nós não tivermos igualdades de oportunidades iguais. Na Covid, nós vivenciamos isso. Morreram mais pessoas negras, sofreram mais para adentrar nos hospitais, para conseguir um leito. Independente da questão social, a própria condição da pele dificulta esse processo de entrada nos serviços de saúde. Bom, eu quero então me encaminhar para o fim, dizendo que é preciso trazer para a pauta do debate, da educação, das instituições, o debate sobre estratégias políticas de enfrentamento ao racismo. Esta não é uma luta dos negros. Esta é uma luta nossa. Esta é uma luta nossa. Nós precisamos negar, não dizer que não existe, mas negar as condições de privilégio que temos, entendendo que é preciso sim que haja ações afirmativas até que nós possamos ter todos condições de oportunidades. Não é falarmos em 30% de vagas, de falarmos em 20% de vagas em situações ou em editais. É de nós tentarmos lutar contra uma cultura. É lutarmos contra um antirracismo. É lutarmos contra, por exemplo, as manifestações de juízes, por exemplo, de empresários, por exemplo, de crianças, de brancos, que tentam negar algo que está cientificamente comprovado. Agora, nós estamos vivendo o segundo turno das eleições. É hora de nós nos posicionarmos contra toda violência, contra toda política que sustenta o racismo, que sustenta o machismo, que sustenta o patriarcado e que sustenta esta política de economia capitalista que nos torna tão desiguais. Que esta morte, esse assassinato cruel que aconteceu num supermercado no sul do país, mas que acontece todos os dias nas nossas cidades, na nossa frente, só que nós não queremos ver. Ele nos provoque profunda indignação e que nós abramos espaço para discutir isso. Todos os dias na escola, todos os dias na universidade, todos os dias nos nossos cursos de graduação, mas todos os dias também na nossa casa, com as pessoas que estão conosco, mudando as nossas práticas, mudando os nossos discursos, que tenhamos discursos
construídos a partir de uma perspectiva antirracista e uma perspectiva da não violência. Da não violência. Acho que era isso que eu queria. Acho que em outro momento a gente pode abrir para um debate, conversar um pouco mais. Queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, tantas pessoas queridas que estiveram comigo. Um beijo grande para todos vocês. Vamos nos engajar nessa luta. Esta não é uma luta dos negros, essa é uma luta de todos nós. Eles não precisam de nós é que precisamos deles. Um beijo grande para todos vocês. Tchau, gente.